sequência ao momento dos nossos oradores. Eu gostaria de chamar aqui o próximo e último orador, ou seja, finalista, por favor. Orador Custódio Singh, orador número 4 desta edição do concurso, tem 18 anos de idade e trabalha como designer. Tomem Mário Sérgio Cortella, o seu grande filósofo de referência, e é na leitura de livros voltados à filosofia que encontra o seu amor. Entre os seus maiores sonhos, destaca-se a sua vontade de ser professor de português no ensino superior. Para chegar a esta final, o Custódio teve de ser repescado da primeira fase, depois de ultrapassado pela Amélia, em que abordou sobre o tema a liberdade de ser, ou seja, o conflito, e na segunda apresentação sobre a saudade e nostalgia, dois sentimentos confundidos. De humilhado a exaltado, sua grande marca nesta edição foi a de impedir uma final totalmente magisteriana e se apresenta para tratar do tema "Por que é tão difícil crescer?". Uma salva de palmas para Custódio Singh. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Custódio Singh e hoje iremos abordar sobre por que é tão difícil crescer. Certamente que todos, absolutamente todos nesta sala, já se perguntaram por que é tão difícil crescer. Atenção, pode não ter sido desta forma, mas de outra, direta ou indireta. Podemos ter nos perguntado: por que eu sou assim? Por que isto só acontece comigo? Por que a minha vida é assim? Estas e outras perguntas que aqui não fiz, certamente nos remetem a uma só pergunta: por que é tão difícil crescer? Olhem, para dar maior sabor a esta apresentação, permitam-me contar-vos uma piada brasileira. Sabem por quê que a adolescência é comparada à internet lenta? Porque quando nós achamos que está quase na parte boa, ela trava. Ora, segundo a filosofia socrática, a adolescência é a fase em que a pessoa passa a questionar-se. Esse questionamento certamente nos leva a um outro fenômeno, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a fase, ou é um componente da adolescência, passando a fazer parte do modo como nós, adolescentes, encaramos o mundo e nós mesmos. Passando a conhecermos-nos, nós criamos uma filosofia nossa e a nossa própria visão do mundo. Mas atenção, este fenômeno, desde já dizer que esta prática adolescência ou esta fase de adolescência não é um fenômeno universal, pois os antropólogos atestam que as sociedades tribais não passam por este período ou por esta fase. Antes, pelo contrário, eles preferem acreditar que para se tornar adulto, uma pessoa precisa passar por uma espécie de ritual ou os rituais de iniciação, podemos assim dizer. Mas claro, somos livres de pensarmos o que quisermos. Bem, podemos aqui falar de um outro fenômeno: crescimento e desenvolvimento. Claro que uma parte está na consciência qualitativa e outra na consciência quantitativa. Podemos dizer que o crescimento, numa perspectiva quantitativa, é muito mais aquilo que nos caracteriza com números. E o desenvolvimento, ou a perspectiva qualitativa, é o nosso desenvolvimento cognitivo ou maturacional. Isto tudo gira em torno da adolescência. Atenção! A adolescência é marcada por várias fases de transição, a fase de conhecimento, como eu já disse, ou como já dissemos, o questionamento,
E muitas dessas fases são levadas como as piores. Por isso, interpretamos que a adolescência é a fase mais difícil da vida humana. Numa questão a título de curiosidade, para já, adolescência vem do latim, com esta pronúncia, adolescere, que significa crescer. Segundo escritores americanos Melvin e Walkmore, esta palavra foi usada pela primeira vez na língua inglesa como adolescence, para caracterizar os homens das idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, e as mulheres caracterizadas pelas idades dos 12 aos 21 anos também. Outra questão a título de curiosidade é que defende-se que as mulheres evoluem muito mais rápido que os homens. E claro, isto é um facto comprovado. Mas vamos falar hoje muito concretamente sobre a adolescência e os seus problemas. É preciso conhecermos o passado, vivermos o presente e perspectivamos o futuro. Para fazermos essa comparação entre a nossa adolescência hoje, precisamos virar os olhos a uma juventude pós-modernista. E só é possível olharmos para hoje contemplando o ontem. De certeza que os mais velhos de hoje um dia foram adolescentes. E como as sociedades não são as mesmas e os tempos vão avançando, de certeza que nós todos tivemos tempos diferentes. Atenção que, pelos depoimentos recolhidos, conseguimos obter uma conclusão. Que a adolescência antiga, ou seja, os mais velhos de hoje, tiveram uma adolescência muito mais caracterizada pela comunicação muito pessoal e face a face, pela independência e autonomia, por uma maior responsabilidade e, de certa forma, precoce. Ouvimos histórias do tipo, no meu tempo, eu já cuidava dos meus irmãos. Muito bem, mas também temos a nossa sociedade de hoje. E quais são os nossos problemas? Digam-me vocês, quais são os problemas que acham que os adolescentes têm muito na sociedade de hoje? Desculpe, não consegui ouvi-lo. De certeza que ninguém tem uma opinião. Está à vontade. Porque alguns culturas chamam de síndrome de pensamento acelerado. Exatamente. Muito obrigado. Consigo associar a sua opinião com o fenômeno imediatismo, que também nos caracteriza muito na sociedade de hoje. Querida Amélia, tinhas uma opinião? Imediatismo? Olhem, já temos uma opinião unânime. Certeza que mais ninguém tem uma opinião? Estás a falar bem como sempre, vai. Ansiedade. Mais alguém? Autoestima. Eu diria em outras palavras, mas ele disse, estamos a usar muita droga. É a realidade. O conformismo. Estas e outras opiniões são certamente importantes. Não quero aborrecer a nossa apresentação só ouvindo as nossas opiniões, mas quero dizer que vocês são muito importantes para contemplarmos verdadeiramente este tema de por que é tão difícil crescer. Vamos dar espaço para pelo menos mais 2 pessoas. Mais alguém? Dependência emocional. Alguém ali atrás levantou a mão? Está à vontade. Depressão. E realmente é tudo isso que nós dissemos e que vocês também disseram aqui. A depressão, a ansiedade, estes são problemas que certamente nós vivemos muito na nossa sociedade atual. Reparem que estudos feitos pela Faculdade de Oxford, nos Estados Unidos, e divulgados pela revista Forbes, apontam que 60% dos jovens que ficam mais de 3 horas no uso do celular
em busca de entretenimento nas redes sociais são as mais vulneráveis a contrair doenças como a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Isto tudo por causa do imediatismo, a comparação e muitas das vezes aqueles problemas fúteis que nós carregamos, nós os adolescentes. Certamente que os adolescentes são marcados das idades, como já dissemos, 14 e 21 anos para os homens e 12 e 21 anos para as mulheres. Eu me considero um adolescente. Queria caracterizar este público de uma maneira mais séria e mais definitiva. Quantos de nós somos adolescentes? Por favor, levantem a mão simplesmente. Sou ótimo com números, mas não quero caracterizar e não vou contar. Mas podemos ver que é uma franja maior. Para pensarmos em torno de dois tipos de sociedade e dois tipos de adolescência, não podemos descarar ou descorar a possibilidade de pensarmos nas teorias de alguém que fez a esfera terrestre pensar e refletir sobre o que dissera. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, nascido em 1925 e falecido em 2017, nos trouxe duas vertentes muito importantes. Antes de morrer e depois de morrer, as suas teorias fizeram-nos pensar e fazem-nos pensar até hoje. Ele caracterizou a sociedade como a modernidade líquida e a modernidade sólida. Ora, vejamos. A modernidade sólida é aquela como nós já caracterizamos a sociedade dos mais velhos de hoje que um dia foram adolescentes. Disse ainda que os mais velhos das sociedades passadas não tiveram muitos problemas e carregaram situações como boas relações interpessoais, relações de identificações, um conjunto de fatores que certamente se olham como positivos face a uma comparação com esta nossa que temos agora. Claro, não podemos deixar de pensar na sociedade contemporânea que ele denominou de modernidade líquida. Esta modernidade certamente dá-nos muito trabalho, porque pensamos assim, estamos sempre ao culto ao corpo perfeito, estamos sempre a dar o culto ao corpo perfeito, estamos a dar espaço a situações como a ansiedade e a depressão, problemas com estresse mesmo sendo jovens, a falta de exercícios físicos também muitas das vezes nos leva como adolescentes de certa forma sedentários, que não podemos descurar a possibilidade de pensarmos. Ai, minhas costas. Certeza que eu faço exercícios físicos só para saber. E não me enquadro nesta particularidade de sociedade que é sedentária. Mas muito falou sobre isto Zygmunt Bauman. Falou também que as nossas relações são muito fúteis. São vistas como relações voláteis e frágeis. Hoje, nós temos relações muito por interesses, e interesses não capitalistas, mas de sobreposição ao outro. Sempre queremos encontrar alguém com quem nos relacionamos para depois dizer eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Certamente que este não é um comportamento adequado e mais correto. Passamos agora a recorrência a uma frase de um dos escritores mais famosos em todo o mundo, especialmente no Brasil. Já foi citado aqui também por outros oradores e pelo nosso corpo de júri. Augusto Cury, em seu livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, dissera: é no fogo da dor, da dúvida e da crítica que o ser humano adquire a sua estrutura. Em outras palavras, estamos dizendo que é na adolescência onde o ser humano constrói o seu caráter e a sua personalidade. Quem também muito falou sobre isto foi Friedrich Nietzsche e sobre as relações que nós temos contemplando esta sociedade. Friedrich Nietzsche dissera por muitos cantos por onde passou e escreveu que a grande multidão possui olhos e ouvidos,
mas não muito mais do que isso, e menos ainda juízo e memória. Isto para dizer que a cultura juvenil não pode ser moldurada ou padronizada, mas dia após dia estamos caindo num fenômeno que a nossa plateia também disse: imediatismo, consumo excessivo, relações frágeis e abusivas, podemos chamar de tóxicas, e usamos palavras muito semelhantes ou sinônimos para caracterizar esta mesma situação. Ora, vejamos que os problemas que tiveram os mais velhos e nós, adolescentes, são muito divergentes. Quando meu pai falava sobre ser um adulto ainda na fase adolescente, eu estava no quarto a esticar os meus pés. Certeza que há alguns anos atrás isto seria uma afronta direta e uma luta árdua contra mim e contra a minha família. Quem disse que o filho vai ficar sentado enquanto o pai fala? Certeza que nesta plateia temos pais que andam indignados com seus filhos. Não façam isso. Esta conversa é para compreendermos e, claro, para corrigirmos. O facto de crescer e desenvolver é associado à adolescência. Esta adolescência que hoje nós cultuamos de uma forma muito mais perigosa. Como disse o nosso membro da plateia, desculpa o nome, como disse o nosso querido amigo Jaime, nós temos jovens e adolescentes a se perderem nas drogas. Mas, claro, vamos culpar os pais ou a nós mesmos. Durante a elaboração deste tema, procurei e procuramos nós opiniões de todos os cantos, de faixas etárias divergentes, como, por exemplo, de pessoas ou de jovens de 14 aos 60 anos, senhores, para compreendermos de uma maneira mais ampla sobre este fenômeno e estes acontecimentos. Já disse aqui, por favor, não vamos culpar, pais, por favor, não vamos culpar os nossos filhos pelas suas debilidades e pela falta de conhecimento sobre a fase em que se encontram. E filhos, por favor, peçam ajuda aos seus pais para compreenderem em que fase estão. De certo modo, seria importante deixarmos aqui considerações finais para ultrapassarmos este fenômeno, pois não basta criticar e apontar o dedo. Devemos passar a mão na cabeça e colocar a mão no ombro e dizer: eu estou aqui para ti, eu estou aqui para si. Sendo que esta conversa não é só para pais e não é só para os adolescentes que muitos foram citados aqui, mas é para todos, absolutamente todos. Porque, embora não sejamos adolescentes, temos sempre um adolescente por perto, seja filho, irmão, sobrinho, neto, primo ou mesmo aluno. Certeza que temos professores nesta sala. E como lidar com eles? Esta, de certeza que é uma pergunta para refletirem e levarem para as suas casas, a fim de serem pessoas melhores para os adolescentes e com os adolescentes. Portanto, vamos pensar assim: para a pressão social, façamos palestras e acompanhamento para os adolescentes que sofrem desta pressão. Para o imediatismo, a comparação, por favor, vamos evitar realidades falsas e colocar os parafusos nos seus devidos canos. Para a dependência emocional, depressão e estresse, vamos aceitar as mentorias que muito nos propõem psicólogos, psiquiatras e outros ao longo deste estudo no campo psíquico e psicológico também, para nós todos. Não façamos da expressão o hospital psiquiátrico é para malucos. Não. Antes, porém, peguemos nisso e digamos assim: será muito importante conhecer-me e conhecer quem tenho ao lado. Meu nome é Custódio Singo e o meu muito obrigado. Bem, foi a exibição do nosso orador Custódio.
Vamos já a seguir passar a palavra ao nosso corpo de júri. Custódio Singh, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Custódio está de parabéns, mais uma vez, Obrigado. por ter trazido à tona, de fato, um tema complexo, não é? Do ponto de vista da sua abordagem, e ao longo da dissertação foi possível perceber que, de facto, não se trata de um tema, não é? De fácil construção, de fácil desenvolvimento. E por conta disso, verificamos ao longo da abordagem aquilo que em lógica nós chamamos de falácias. Falácias são argumentos que parecem bons, uma definição assim muito explícita, muito clara, argumentos que parecem bons, mas não são. E essas falácias, nós podemos caracterizá-las como a falácia da ambiguidade. Sim. Custódio, Exato. o que é que tu de facto pretendes abordar? É a questão do desenvolvimento ou do crescimento? Depois, tem de definir bem os conceitos, porque se não define bem os conceitos, a abordagem torna-se confusa. Exatamente. Nós ficamos sem perceber, está a falar de crescimento, de desenvolvimento em que aspecto, não é? Então, para não me alongar tanto, não é, facilitar, não é, facilitar o feedback, gostaria que, não é, que precisasse essas questões aqui. Crescimento em que aspecto? O que é que entende por crescimento? Qual é a definição que traz de crescimento? Como eu já disse, ou como trouxemos no tema, crescimento naquela perspectiva de lado quantitativo. Certamente que os economistas e juristas muito falam sobre crescimento e desenvolvimento. Por favor, me corrijam na saída aqui, vai ser duro com o júri. Crescimento muito ligado a este fenômeno, adolescência. Porque, como foi desmistificado, o crescimento e o desenvolvimento para chegar à adolescência. Temos adolescentes que simplesmente cresceram, mas não desenvolveram. Vice-versa, temos quem desenvolveu, mas não cresceu. Aqueles autistas, sem discriminação, amo vocês. E preciso esclarecer o conceito de desenvolvimento também, ou... E, Custódio, pela tua resposta, novamente fica patente a confusão. Ok. O crescimento a que te referes, porque ao longo da abordagem percebes que tocas em muitos aspectos ligados ao desenvolvimento. Sim. E citas aqui muito bem Bauman, que caracteriza muito bem a nossa sociedade líquida. Mas as críticas que fazes ao longo da abordagem, fica implícita a ideia do desenvolvimento, quando queres caracterizar a adolescência. Mas novamente voltas a tocar numa questão que causa assim confusão. Por isso é que o cara disse aqui que incorres, não é, ao longo da abordagem, na falácia da ambiguidade. Isso porque está evidente que ao longo da preparação você não definiu bem os conceitos. Por isso é que a abordagem está assim meio confusa. Eu posso esclarecer? Pode sim, esse é o teu momento, Custódio. Certamente que foi equívoco. Mas é para dizer que, na perspectiva da adolescência, o crescimento é muito naquelas transformações que nós temos pela voz, a altura, o crescimento do cabelo, para ser mais concreto. E o desenvolvimento, como outro conceito, se calhar não, está a levantar o microfone. É qualitativo, Custódio. Como é qualitativo. Não, o quantitativo é o que eu defini como crescimento, o qualitativo é o desenvolvimento. E se vires bem, se percebermos bem, Custódio, pois aqui há uma espécie de contradição. Se o crescimento tem a ver com os aspectos que aqui trazes à tona, mudança de voz, aparecimento de certos aspectos que aqui não vou definir, Perceber. Eu trago uma questão ou ponho o teu tema em questão. Sim. É tão difícil crescer se o crescimento tem a ver com esses aspectos? Se formos a fazer um estudo tal como eu fiz, daríamos um microfone a cada um presente nesta sala para que nos diga a sua realidade.
Só que, Custódio, partimos da premissa de que se o crescimento, conforme bem caracterizaste, se tiver a ver com mudança de voz e tantas transformações que naturalmente o corpo sofre ao longo dessa fase, portanto, a conclusão que se segue é de que não é assim tão difícil, ou não é difícil crescer, porque naturalmente, não é? Esse crescimento ocorre. É como o tema diz, não é? Por que é tão difícil crescer? Mas não é só o crescimento nesta perspectiva, por exemplo, de... como é que eu posso chamar isto? Da adolescência. Não é simplesmente por esses aspectos que aqui trouxemos sobre o crescimento do cabelo, e é para olharmos também por um outro ponto, que é o desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento e o crescimento são dois conceitos, podemos dizer, confundidos, mas diferentes, da mesma realidade, claramente. O desenvolvimento, nesta perspectiva da adolescência, podia ser muito bem a qualidade do cabelo, o desenvolvimento fisiomaturacional, neurofisiológico e outras questões que não cabem ao crescimento. É como se fosse uma complementariedade. Sim, por isso aqui das próximas vezes, Custódio, tem de definir bem os conceitos, não é, para evitar incorrer nessa e noutras falácias. Depois afirmou e reafirmou que fez um estudo, não é? Sim. Fez um estudo, entrevistou, inquiriu jovens dos 14 a 16 anos e talvez aqui poderá incorrer novamente na falácia da amostra limitada. Eu gostaria de perceber melhor quantos jovens, como é que tu quantificas a tua amostra e qual é a população? Porque esses estudos, não é, requerem dados específicos para depois não incorrermos na falácia da amostra limitada. Essa amostra é representativa? E a que conclusão chegou desse estudo? Há uma estrutura própria para conversar com pessoas quando queremos obter uma resposta. Qual foi a que eu usei? Usei aquela mais viável e em moldes de conversa. Chegas a um adolescente e conversas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Por que é tão difícil crescer para ti? Achas que cresceste? Estas e outras perguntas foram as que eu fiz para adolescentes e de uma maneira transformada para adultos. Custódio, quantos adolescentes? Um minuto. Para adultos, eu cheguei também numa base de conversa. Sendo que já viveu muito, já pensou muito, conhece tanto, acha que lida bem com os adolescentes? Quais são os problemas dos adolescentes? E ali eles foram falando, foram divagando e dizendo o que achavam realmente da sociedade atual. Vamos evitar os comentários. Mas para ser mais conciso e preciso, utilizei primeiramente a minha sala de aulas, Complexo Paula Fracinete, 12ª no curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, para saber, porque a franja ali a quantidade ali é de adolescentes. Somos no total 19 alunos, no qual claramente não tive acesso a todos, porque muitos deles não se sentem prontos para falar acerca do assunto. Mas foram no total de 12 alunos do meu complexo, da minha sala, e amigos. Utilizei durante esta semana um método chamado mensagem automática ali do WhatsApp, passa a publicidade, para mandar a mesma mensagem a várias pessoas ao mesmo tempo, estes amigos. E por incrível que pareça, só é possível selecionar 5 pessoas. Então, as 12 mais 5, sabemos quantos são. Para adultos, utilizei o meu pai em primeiro, a título de curiosidade, não queria conversar comigo. Utilizei os meus tios e pessoas próximas a mim que, de certa maneira, são dadas como idôneas, não é? E conhecem um bocado da realidade em que passaram e conseguem fazer um estudo calculista da sociedade que nós temos hoje. Foram no total 4, não foram muitas pessoas. Sim, Custódio, a iniciativa de fato é bastante louvável, mas para uma final, não é? E nas finais impõe-se rigor de ponta. Portanto, a amostra não é representativa para a conclusão a que quer chegar,
portanto, incorre, não é, reafirmo na falácia da amostra limitada. E, não é, para terminar, já que citou Bauman, Sim. como ser um adolescente sólido numa sociedade líquida? É o que dissemos. Devemos. Posso falar para os adolescentes ou para todos? Para todos. Pode generalizar. Exatamente. É muito importante que não. Como é que eu vou dizer isto? Não me julguem, mas vamos deixar as coisas que nós fazemos no nosso cotidiano e achamos como normais, aos olhos só nossos. Certos hábitos não são saudáveis, certas ações não são viáveis, certos comportamentos não são adotáveis. Como, por exemplo, adotar pela via da depressão, estresse, como o Bauman citou, as relações frágeis e voláteis. A sociedade líquida, aquela que com o tempo se vai e nada fica. Mas para ser sólido, é necessário que compreendamos esta particularidade, que cresçamos e saibamos por que crescemos, com propósito, através de mentorias, através de autoconhecimento. A autocrítica também é um fator muito importante para nós próprios obtermos uma visão única. Há um fator que seria muito importante: deixar de lado a validação externa. Não vamos viver de acordo com o que os outros acham. Até, aliás, iríamos cair no conceito de liberdade, sobre ser livre, que muito falou Jean Paul Sartre. Então, é muito por isto, é muito por saber como viver. E só é permitido saber como viver se nós dominarmos a nossa própria adolescência. É muito por ali. Sim, gostaria. Para terminar, quando se referia ao hospital psiquiátrico, disse que não é para malucos. Sabe que o termo, não é, cientificamente falando, não é adequado. Tudo para este evento. Desculpem, estou a usar gírio. Bem, obrigado. Desculpa. Oba. Boa tarde. Boa tarde, Siga. Boa tarde. Queria começar pela maneira como saudou. Disse boa tarde a todos. Será que vê alguma diferença entre boa tarde todos e boa tarde a todos? Você veja alguma diferença entre boa tarde a todos e boa tarde a todos? Do ponto de vista da significação, sentido. Eu acho que quando dissemos a todos, Sim. estamos a generalizar. Exclusivamente todos. A Ok. todos. Sim. Mas são, sim, quando dizemos a todos e quando dizemos todos. Boa tarde a todos. Sim. Pelo ouvir, estaríamos a tratar de uma pessoa ou num modo singular, como se fosse, como por exemplo, boa tarde, Álvaro, Alfredo, boa tarde, Alfredo. Sim, está bem. Mas não é isso. Boa tarde a todos. Assim, por exemplo, vocês já conversaram, não sei o que tal. Agora, por exemplo, você está a sair, está a desejar. Então, dizes boa tarde a todos. Agora, se você está a começar agora, está a cumprimentar, é boa tarde todos. Não há a todos. A todos é desejar. Todos é cumprimentar. Estamos? Boa tarde a todos. Estamos, não é? Estamos, conseguimos perceber. Ok. Eu tenho aqui 6 ou 7 instâncias que preciso apresentar. A primeira delas é a seguinte. Nas sociedades tribais, não há adolescência. Possivelmente não tenha colocado exatamente nesta ordem a afirmação. Mas depois, ao continuar, diz assim: eles preferem, esse eles
quer referir-se a quem? Às sociedades tribais. Não deveria ter dito elas preferem? Deveria, mas naquela coerência era no sentido de os tribais que fazem parte Mas os tribais quem são? da sociedade. Sim, da era a mesma sociedade sociedade. tribal. Era a Sim, mesma sociedade. Depois, usou sem muita cautela, de certeza, acho que mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes, e mesmo, quer dizer, de certeza que é afirmativo, mesmo para fazer questões, e foi insistindo, de certeza que não há mais perguntas aí, de certeza, e afim. Então usou de maneira deficiente esta sequência. Portanto, é dos vícios que o professor, eu não sei se o antecipo, enfim, não é? Exatamente. Depois, vamos dar tempo, esta é a terceira instância. Vamos dar tempo para pelo menos mais 2 pessoas. Quando Sim, ao longo das perguntas. sim. Quando foi fazendo questões. A questão é a preposição que segue canonicamente o verbo dar é a preposição a. Então deveria ter sido, vamos dar tempo para a pelo menos mais 2 pessoas. Vamos dar tempo a pelo menos mais 2 pessoas. Vamos dar tempo para, não quer dizer que não existe, não, também estaremos a ser falsos, existe. E no fundo, aproveitaria o momento para esclarecer uma questão que o professor Menezes levantou. É a questão entre o que nós consideramos, não é, português da norma e depois um certo brasileirismo, mas também fora da norma. No Brasil, é muito raro encontrar um falante que na oralidade, não é, na interação oral, pratique o português normatizado. É muito difícil. Mesmo no parlamento deles, brasileiro, na Assembleia, é muito raro encontrar um deputado que fale o português da gramática. Muito raro. E mesmo entre os escritores, a gente acompanha muitas vezes aí no YouTube e afim. Preste atenção, se faz favor. Sim. A gente acompanha no YouTube. É muito raro encontrarmos um escritor, um filósofo, um historiador, ou quem quer que seja, que enquanto estiver na exposição oral, pratique o português da norma. É muito raro. Por isso, nós vamos ver, por exemplo, para o Leandro Carnal, para a Cordela, para Augusto Clóvis. Sim. A maneira como falam, mesmo abordando questões científicas, não é a maneira como escrevem. Mas quando estão a falar, estão em situações formais. Então, essa é uma questão que não acontece conosco, não é? Para a norma padrão de culta, e com Portugal, e não sei, estar aqui outro, enfim, onde certas camadas tendem, digamos assim, a falar de acordo com a norma. O Brasil não é assim. O Brasil, você vai encontrar o gramático a falar, enquanto estiver numa exposição oral, a falar como quase qualquer outro, embora o cuidado seja um bocado maior. Então é preciso termos em conta este elemento. O brasileiro quase que não escreve como fala e não fala como escreve. Acho que isso deve ficar patente. Depois, a quarta instância, descurar, que é subalternizar, desprestigiar, dar menor importância e descorar, tirar a cor. O sol descorou a cortina, significa que o sol, ou a camisa, sei lá o quê, retirou a cor. Então, descorar e descurar não são a mesma coisa. E o que significa descorar, que não é, deveria ter sido descurar. Descurar. Exatamente. Depois, outra questão espinhosa, e também já tocou no assunto do professor Menezes, é sobre o gerundismo. Estamos falando
Há 3 elementos ao nível, digamos, da conjugação na língua portuguesa que se confundem, mas uma já caiu, ficou transformada. Em línguas como o grego e o latim, nós vamos encontrar o particípio passado, o presente, não é o particípio passado, o particípio presente, e para nós ainda o gerúndio. O que é, para aquelas línguas declinadas, o que é o particípio presente? É o que nós vamos dizermos infinitivo. Se é pessoal, não interessa. Estamos a ver? O infinitivo do verbo. Sim, o infinitivo. E nós vamos aqui dar um exemplo. Estamos a ver, presente. Se fores fazendo isto todos os dias, vais deformar. É diferente de se fores a fazer todos os dias, enquanto o gerúndio indica continuidade, o infinitivo pessoal e pessoal corresponde, digamos assim, a ações presentes. Percebe? Sim. E não abrange ações pretensamente também futuras, como é o caso do gerúndio. Estamos a ver? Sim, sim. Precisa ter muito cuidado, digamos assim, nesses elementos. Então, estamos a falar, como falou um bocadinho, acho que estamos a falar de... Sim. Estamos a falar, acho que é, não sei, Bauman, Nietzsche, ou sei lá quem. Sim. Então, estamos a falar, não é substituível por estamos falando. Estamos falando e significa continuidade e não estamos falando de existir a possibilidade de ações futuras. Não é igual ao particípio presente. Quer dizer, aqui agora, como é o particípio, o infinitivo para a língua portuguesa, e que a atenção também já foi tratada como particípio presente. Mas, no fundo, ele conserva ainda esse sentido de particípio presente. Apenas, digamos assim, a terminologia para referir é que mudou. Então, quando formos a fazer a distinção entre uma coisa e outra, você precisa ter em conta isto, aqui, no gerúndio, não estão só ações presentes que nós começamos agora, mas pretensamente a possibilidade de também alastrar-se para o futuro. Portanto, por isso é que é continuidade. Já o princípio presente, ou o infinitivo, pessoal não interessa, é para... Sim, isso aqui é presente. Estamos, não é? Sim, estamos. Eu penso que, a termos dito isso, poderá ficar mais claro em que circunstâncias se devem dizer, devem utilizar o gerúndio e em que devem utilizar o infinitivo. Então, devem prestar bastante atenção a isto. Sim. Então, gerundismo, não é? Não e tal. Eu tinha uma outra questão, mas acho que de tanto ter estado a falar, também me escapou. O resto é desejar boa sorte e pronto, se for a vencer, a gente aplaude. E se não for, também sabemos que fez muito até chegar aqui e o professor Bárbara já disse, não é? Cumpriu a função de evitar que só mulheres e só magisterianas pudessem chegar à final. E eu, claro, não quero que se fique por cumprir apenas esta função, não é? Chegou aqui, depois chega, pronto. Também e tal. Pronto, por resto é boa sorte. Muito obrigado. Sim. Sim. Custódio, boa tarde para si. Boa tarde, professor. Ok. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E temos aqui alguns comentários. Vamos começar com o que tem a ver com a dicção. A dicção. Todos nós temos dificuldades, todos nós, digo, pelo menos aquelas pessoas que estão constantemente a falar em público,
a pronunciação das palavras vamos sempre tropeçar, ok? Vamos sempre tropeçar. Algumas palavras que facilmente podem ser pronunciadas por nós e outras nem por isso. Mas quando vamos nos preparar para a apresentação, é importante exercitar a nossa dicção. Sobretudo, se tivermos algumas palavras-chave, essas palavras devem ser pronunciadas repetidas vezes, com aqueles exercícios que, pronto, alguns até são bastante conhecidos, né? Colocas uma dificuldade na boca, lê, relê, tira, lê, relê, porque descredibiliza um pouquinho. Né? Por exemplo, um PhD ou um mestre que está constantemente a errar, a tropeçar com as palavras, as pessoas começam a colocar interrogações. Mas então, isso é uma questão para a nossa própria vaidade, ok? Então, perspectivarmos, tropeçou ali, era só uma questão de continuar a ter que treinar, porque se perspectivarmos, isto é difícil no caso, imagina otorrinolaringologista, por exemplo, na psicodonosoralidade, contextualização e outras tantas expressões. Tudo isto é só uma questão de ensaio e treino antes mesmo de falarmos em público. Outra questão que é uma preocupação que já manifestei nas outras sessões, é mesmo a questão da falar de forma linear e sem emoção. É preciso pronunciar algumas palavras de maior impacto, ou seja, as palavras de maior impacto pronunciar com mais força. Tens uma forma tão leve de comunicar. E último, como agora, por exemplo, não tem como as pessoas não dormirem, não começarem a reclamar do tempo. Então, tem que ter a preocupação de comunicar com mais força, mais entusiasmo. Sorriu, foi bom. Contou ali uma piada, sobretudo no princípio, também foi bom. Mas ainda assim, senti que faltou um pouquinho de mais força, mais energia, mais entusiasmo para não cansar o público. Sobretudo, reitero, em aspectos muito importantes, mais força, mais energia. Mais força e mais energia. Outra questão que também podes levar, sobretudo quando, por exemplo, estás num workshop e és o último a tomar a palavra, negocia o tempo no princípio, mas isto é só para gerar algum conforto por parte do auditório, para não se preocuparem exageradamente com o tempo. Por exemplo, ora viva, meu nome é Custódio Singh, vamos olhar aqui para uma temática extremamente interessante. Por que é tão difícil crescer? E nem adianta nos preocuparmos, só existem 5 aspectos fundamentais, e porque, tal como vocês, eu também estou preocupado com o tempo. Quando você diz que só existem 3 aspectos fundamentais, você já olhou, tens que ter o guião em mente. E normalmente as pessoas, ao me ouvirem, vão descansar e vão falar, ele só vai falar de 5 aspectos. E vão mesmo esperar, vão lá, assim, intimamente eles vão, ou elas, as pessoas, no caso, vão se sentir mais relaxadas, enfim. Negociar, tipo, sabemos que já estamos acima do tempo, mas vamos olhar aqui para 5 aspectos fundamentais. 5. Isto aqui é uma espécie de ajudar a plateia a relaxar e não se preocuparem com o tempo. Um outro aspecto, só que isto teríamos que abordar para mais tempo em outros fóruns, mas uma estratégia, se queres perceber se vais ter muitas intervenções, ou seja, se queres saber até que ponto a plateia conhece o assunto, porque se saberes no princípio o quanto a plateia domina o assunto, saberás se precisas ser tão profundo ou nem tanto. Okay? Para algumas perguntas retóricas, peça mesmo que levantem a mão.
Se 50% do auditório levantar porque querem responder, então ali você precisará ser tão profundo. Se o tema parecer complexo, tal como este, e faz aí uma pergunta e ninguém quer falar, ou simplesmente uma pessoa, então você não vai ser superficial, mas terás que ser tão objetivo, muito objetivo. O objetivo é trazer os aspectos mais importantes, é aquilo que efetivamente poderá interessar. Porque cá entre nós, se nos perguntarmos por que é tão difícil crescer, isso não ficou patente, ok? Porque você não foi objetivo e foste muito profundo para um assunto que de si já é complexo. Então esta é outra ideia. Outro aspecto é recomendação, apostar em debates, porque a oratória, existem 3 grandes objetivos: ensinar, motivar e impactar. Eu sinto que consegues ensinar, mas pela maneira como falas, embora isso é treinado, pela maneira como falas, dificilmente poderás impactar ou permanentemente motivar. Ou seja, se os brasileiros eles chamam de nicho, né? No quadro das palestras, as palestras motivacionais, se pensa nisso, por exemplo, não dá para ter um nicho, mas para debates, entrevistas, muito confronto de ideias, aí acredito que terás muita melhor saída, porque sabes mais ensinar do que motivar e impactar. Outro aspecto é já no fim, posso falar para adolescentes ou para adultos, quando esteve a conversar com o professor Eunício. Todo orador que não consegue falar para um público heterogêneo não é um orador. Quando o público é heterogêneo, a nossa apresentação é ainda mais exigente. Mas, enquanto oradores, temos que ter a capacidade de congregar todos na mesma abordagem. O que é um público heterogêneo? Mulheres e homens, adultos e crianças, enfim. O maior calcanhar de Aquiles, o grande problema tem havido, sobretudo, na questão da linguagem. A pessoa que fala em público não consegue prestar muita atenção, de acordo com essa heterogeneidade da plateia, não consegue prestar atenção na forma como se vai dirigir. Por exemplo, teríamos aqui alguém a dizer assim: os adolescentes não percebem nada disso. É que os adolescentes não percebem, por isso é que eu preferi conversar mais com adultos. Ou seja, ao invés de impactar e motivar, vamos ofender. Então, eu só peguei essa chega para dizer assim: olha para a plateia, independentemente de pessoas diferentes, níveis de escolaridades e por aí fora, procura congregar, os exemplos devem servir para todos. Fala para adolescentes e depois traz um exemplo que também pode servir para adulto. Já para terminar, ainda estudante, num contexto formal, sobretudo em palestras, defesas e debate, eu acho que não. No lugar de acho que, diga sempre ou diz penso que. Eu penso que, ao invés de eu acho que. O acho só tem valor em casa, no mundo, enfim, fora daquele contexto que o professor Miguel aqui já disse. Mas, assim, no tete-a-tete, academia, penso que, para refutar uma ideia. Né? De resto, vai ver a questão da energia. Obrigado, parabéns. Obrigado.